Será que o amor pelos livros virou consumismo? Ou comprar livros, mais do que ler, é um sinal de amor e paixão pela literatura? Olha, já vou dizendo que esse tema de hoje é polêmico, então já vai deixando aí o comentário. Você compra mais livros do que lê? Então eu vou direto pro assunto, não vou enrolar. Gente, sério, eu assisto alguns booktubers e às vezes me dá muita agonia. Sério, você comprar mais livros, ter aquelas estantes bonitas, sabe? É de fato, é um sinal que está ajudando as pessoas em nossa sociedade brasileira a ler mais, a se apaixonar. Eu sei que, de certa forma, existe até, assim, um ensinamento assim, nas entrelinhas. Quando alguém posta nas redes sociais, nem que seja uma página de um livro, isso influencia, de certa forma. Mas agora, a partir do ponto que todo mês, é livros, mais livros, eu li, pô, eu tava passando no Instagram e simplesmente eu vi uma menina falando, ela trabalha com livros, não vou falar o nome, obviamente, e ela disse assim, tava em junho e ela disse, eu já li 50 livros até agora. Eu fiquei, putz, 50 livros. Aí eu questiono de maneira mais profunda. Esses livros ajudaram ela a simplesmente se aperfeiçoar na vida intelectual, sabe? A cultivar a inteligência, que é o objetivo de todo mundo, né? Vamos resumir só essa palavra para ser mais fácil de entender, né? Se tornar intelectual, melhorar o vocabulário. Tudo se resume a cultivar a inteligência. Mas, cara, você vê lá, tudo é status. Os livros e mais livros da moda. E isso às vezes me incomoda, porque eu sempre gostei. Depois eu vou trazer o vídeo pra cá, então comenta aqui se você quer ver várias booktubers que me influenciaram a ler. Mas esse ponto é preciso salientar, do ponto negativo de algumas booktubers também. Então, gente, vamos lá. Eu trouxe esse ponto porque é um tema bastante debatido na nossa sociedade, dos canais de literatura. Então é muito importante, porque no final das dúvidas, todos nós queremos incentivar as pessoas a ler. Hoje, em nosso país, as pessoas têm dois problemas. O primeiro, o não ler livros, que assim, é mais de 50% da população. E outro ponto é o analfabetismo funcional. As pessoas leem pouco e o que leem não conseguem compreender. Muito devido à escola ou até mesmo falta de interesse das pessoas. Então, gente, eu trouxe esses pontos para você. Tem outros pontos também que eu tô aqui separando em meu celular. O lado da paixão, sabe? Aí tem essa questão das pessoas falarem comprar mais livros, mais livros. Porque qual é a linha tênue entre a paixão pela literatura, pelos livros, e o consumismo? Porque o que eu vejo é consumismo. Certa vez eu vi uma influenciadora aí, famosa, eu acho que é Rafa Kalimann, ela gastou 10 mil reais só para comprar livros de enfeite. Só para enfeite. Uma coisa é você colecionar, ter sua própria biblioteca pessoal, eu entendo perfeitamente. Agora, só para decorar, virou o que? Status. Sabe, você tem que ter um questionamento mais profundo. Um outro ponto também, existe muito debatido, eu vou trazer para você, separei aqui. Eu sei que existem alguns livros que não precisam ser lido imediatamente, tem que ter calma. Então, por isso que assim, me incomoda quando eu vejo uma booktuber falar que a gente tava em junho na época, ela fala que já leu 50 livros. Pode até ter lido, mas agora, ajudou em alguma coisa? Eu sei que é lendo mal, eu entendo perfeitamente isso, eu tenho essa consciência. É lendo mal que se aprende a ler bem, entendeu? É preciso ter essa profundidade e essa autocrítica para compreender. Mas agora, muito livro, comprar mais do que ler, pessoas trabalham com livros, literatura, que falam, assim, para mim, quando eu via um bookstore falar que leu 50 livros e tinha aquela estante, se eu não conseguisse ler 50 livros, eu ia me sentir, tipo, péssimo. A questão aí toca no ponto da ansiedade. Pô, eu sou um merda se eu não ler isso tudo, entendeu? Mas eu sei que quanto mais você lê, mais você se aprofunda, sabe, na beleza do que a literatura traz pra gente. Uma vida intelectual, o cultivo da inteligência, o aumento do vocabulário, a ler de maneira muito significativa e positiva. Porque eu sinto isso na minha mudança de ler. Esse ano mesmo, eu li, acho que foi 5 livros. Eu li O Pequeno Príncipe, eu li a História de uma Alma de Santa Teresa do Menino Jesus, eu li Porque a Igreja, de um frade
que eu não lembro o nome. Eu li agora há pouco As Confissões de Santo Agostinho, e eu tô lendo no momento esse livro aqui, ó. O Hobbit, do Tolkien. Era um livro que eu queria muito ler. Eu tô iniciando agora a minha aventura pela Terra-média, então eu tô postando lá no meu canal, então segue lá, o Elditor, porque lá no meu canal do Instagram, é o mesmo nome, tá? Eu falo muito sobre as minhas leituras no momento, então eu também trago um pouco de maneira mais profunda aqui para o canal, então, gente, vai lá seguir. Então eu falo muito sobre os livros que eu estou lendo no momento, então estou tentando fazer essa leitura mais conjunta, incentivando as pessoas a ler através desse livro. Crie um livro que ficou anos parado até o momento da leitura. Por exemplo, eu queria muito ler Machado de Assis. Eu ainda não consegui ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já tentei ler 4 ou 5 vezes. E eu não conseguia, porque talvez eu não estava no nível intelectual para lê-lo ainda. Sabe? Hoje talvez eu já esteja pronto, mas eu estou focando em alguns livros antes de ir para Machado de Assis. Porque a linguagem dele é bem rebuscada, algumas palavras estavam em desuso, né? Mas eu entendo perfeitamente. Todo livro leva tempo, entendeu? Mas eu quero abrir esse debate com vocês. O que é que vocês acham sobre isso? Por que se tornou isso? Como fazer mais as pessoas entender que não é a quantidade de livros que você lê, mas é a qualidade. Mas também entender que não tenha medo de ler os clássicos. Se os clássicos, para mim, são os livros mais profundos que te elevam a um nível intelectual mais elevado. Mas eu sei que nem todo mundo está pronto para ler alguns, outros já mais rápido, outros já demoram mais. Mas eu preciso entender que a qualidade dos clássicos é muito importante. Então, livros que tragam situações que te tragam, te elevam. Eu, particularmente, eu comecei a ler gibi, a Turma da Mônica, os livros do Cezinho. Quem lembra do Cezinho? Quem já leu o Cezinho? Eu me lembro que meu pai trazia do trabalho, eu lia várias edições. Estava pesquisando na internet, onde que compra, tem muitas edições. Talvez eu compre futuramente para ler uma outra opção, né? Mas, assim, apenas começa a ler. Eu li também livros de romance, né? Os livros que são muito doces. Por exemplo, Nicholas Spark. Tem um muito interessante que eu quero trazer futuramente. Porque, por exemplo, O Melhor de Mim. Ele traz um ponto bem interessante sobre a doação de órgãos. No final você entende, é spoiler. Então, ele, por exemplo, pode trazer a minha visão católica, que é o objetivo do canal. A visão católica da literatura e da vida. Então, eu posso trazer qual é que a igreja fala e diz sobre a doação de órgãos. É bem interessante. Eu separei uma pergunta bem interessante para você. Diz assim: será que o valor do livro está em ser lido ou já existe valor em apenas possuí-lo? Então, é um questionamento. Por exemplo, um quadro de arte na parede, ele precisa ser usado? Outro ponto, um livro na estante já inspira só por estar ali? Percebeu que existe uma profundidade aí, muito interessante? Então não é simplesmente ter vários livros lá, na parede, assim, na estante. Cara, meu sonho é ter uma estante daquela, porque isso me incentiva a ler. Mas eu preciso entender também que existe um processo, me incomoda que toda vez o algoritmo do YouTube, a grande comunidade literária, sabe, as editoras, aí lançam um livro hoje, aí depois você corre para ler rapidamente, para ir postar na internet, para todo mundo se apaixonar. Cara, tem que ter calma. É por isso que o Brasil se lê um pouco, esse é um dos pontos. Aprender, até ele aprende, de aprender, começar a ler, não importa qual livro seja, mas ir se aperfeiçoando, entender que existe um processo até lá, que não é a quantidade, mas a qualidade dele, entendeu? Então, eu quero abrir esse debate para vocês. Vocês compram mais livros do que leem? Incomoda o fato de vocês verem vários booktubers, pessoas que criam conteúdo sobre livros, ler vários livros e você no final só lê, termina o ano e você só lê 3 ou 4. Deu para entender que existe uma dor e uma ansiedade muito grande que você se sente mal porque você se compara? Então eu quero abrir esse debate com vocês e entender, cara, só começa a ler no seu processo, do seu jeito. Então você vai se aperfeiçoar muito. Então comenta aqui. E se você gosta desses livros de reflexão, desses vídeos de reflexão, comenta aqui, Escritos em Cena, que no próximo vídeo tem mais livros. Comenta também qual livro que você quer que eu fale a respeito, qual tema que vocês querem que eu aborde. É muito importante a participação de todos vocês. Deixa o like, comenta e até o próximo vídeo.